TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós falaremos do super policial do espaço Gavan Infinity. E no final do cast nós vamos perguntar pra vocês se foi bom pra vocês, hein? Certo, Kuroda? Certo, isso pessoal, eu sou o Kuroda e Gavamba! Que série foi essa? Nossa senhora. Essa foi boa pra Gavamba, né? Gustavão tinha que estar aqui pra gente ter uma conversa sincera, 5 minutos sem perder a amizade sobre Gavamba. Fora o galvanizar, né, cara? Se você acha que galvanizar é o problema, não, Gavamba me doeu muito mais. Sacanagens à parte, será que tem muita verdade nisso aqui, hein? Quem está conosco? Quem foram os Gavans aí de vários universos convocados para falar de Gavan Infinity, Kuroda? Nossa, hoje um time de alto garbo e elegância, quase todo mundo aqui da casa. Vamos pela minha ordem mesmo. Ele que é o nosso, ele que tem 5% da empresa junto comigo. Ou eu não sei se ele divide 5% do meu 5%, eu ainda não entendi isso, preciso falar com o contador, mas diretamente do Toku Agora, do Tokusatsu Minuton Mais, do Supahiro, nosso diretor, nosso CEO da área jornalística, Sr. Adriano Nares. Muito bom estarmos aqui para falar de Gavan, como o Kuroda já fez a brincadeira com Gavamba, eu falo do... Criei agora o Gavunda, porque os Emorgears têm bunda. É isso aí. Sim. Que pariu. Os Emorgears tinham bunda, bom demais. Já que entrou em bunda, ele que tem uma... Não, desculpa, mas podia ser um bom gancho esse. Ele que tem o corpinho do Super Sentai, ele que é a nossa borboleta radiada pela luz, ele que é o nosso Change Dragon favorito, temos Dani Tsurugi. Oi, gente, eu sou Dani Tsurugi e vamos falar aí de Gavan, quem quer entender. Hoje a gente vai entender sobre Gavan. E sejam bem-vindos mais um cast. Bom demais. Diretamente do Tokulab, e ele também está conosco no tokusatsu.com.br e participa também do nosso Toku Agora. Temos Katsuya Harada, seja bem-vindo. Oi, gente. Muito feliz de poder participar do podcast, ainda mais por causa que eu fiz os reviews de Gavan no tokusatsu.com.br. E é isso, tô muito animado por essa conversa. Vamos ver se... Eu quero sentir essa animação. Porque o nosso último convidado, esse tá animado pra falar de Gavan. Nossa senhora, ele tá soltando rojão aqui. Se botar ele e Gavan, e o próprio Gavan numa sala, nossa senhora. Diretamente do Multivortex, ele que agora fala sobre tudo, menos sobre Tokusatsu. Ainda que seja bem-vindo. Saudade de você. Eu também estava com saudade de você. Eu conheci você em todos os testamentos. E se eu fosse um Gavan, provavelmente o meu sentimento seria ansiedade. Faltou o Gavan ansiedade. Senti falta. O Divertidamente da Toei faltou muitos Gavan. O Gavan do tédio. Gavan da... Esqueci de comprar o Crepom pra amanhã meu filho fazer uma maquete na escola, né? Então eu acho que faltou esses Gavans aí. Sim. Bom demais. Eu sou da ansiedade, tá? Já. Vocês aí decidem qual o sentimento de vocês. Eu sou da gula. Pode pegar pecados capitais também. Vamos trabalhar nessa ideia. Muito bom. Então, enquanto o nosso editor Rafael toca algum trecho da série pra vocês aí, nós vamos dar uma meditada aqui, controlar nossas emoções e já voltamos. Super policial do espaço Gavan Infinity, uma série que muito esperada, né, desde o seu anúncio, né? Afinal de contas, ele é parte do projeto, do Project Red,
que é a nova franquia da Toei, a franquia que chegou para substituir a franquia Super Sentai depois de 50 anos, né, cara? Essa série foi exibida lá na TV Asahi aos domingos, das 9h30 às 10 da noite, de 15 de fevereiro a 19 de julho de 2026. E aí, o Super Gavan, o Super, né, Policial do Espaço Gavan Infinity, também foi exibido no Brasil, quase que simultaneamente, porque às 23h30, ou era 23h30, né? De todos os sábados, a Tokusatsu exibia com legenda em português. Então pudemos acompanhar aqui junto com o Japão, coladinho lá, esta série. E é uma série que ela chegou com muitos pontos de discussão, né? Mas nós não vamos falar aqui nesse cast sobre o final do Super Sentai. Talvez vamos citar em algum momento alguma coisinha ou outra para poder fazer sentido, alguma opinião nossa, mas o foco aqui é falar sobre o Gavan Infinity, desde quando foi anunciado até o fim da série. Vamos ver se nós conseguiremos aqui expor nossas opiniões para vocês que estão nos ouvindo. E antes de começar a falar se gostamos ou não gostamos, se o Reid como um protagonista, se a história foi legal, né, cara, o Zero fazendo vilão aqui, né, o Def Gavan, vamos falar qual foi a opinião de cada um, para aquele espanto, né, pô, aquele momento de, opa, o que tá acontecendo aqui, né, porque a Toei, ela anuncia lá mais ou menos pro novembro de 2025, né, mais ou menos lá em novembro, ela já existe, já começa já o alvoroço todo em relação a uma nova série, e era Super Policial do Espaço Gavan Infinity, né? E depois de alguns meses ali, né, começo do ano, já começa a soltar imagem, já começa a soltar, né, o visual do Gavan, a gente descobre que vai ser um Gavan vermelho, faz sentido pelo Project C-Red, né? E a gente descobre também, se não me engano, em 14 de fevereiro deste ano de 2026, a Sato anunciou, né, que ia exibir também, junto com a TV Asahi, né? Então, eu queria saber de vocês aí, essa opinião. Vou deixar o meu por último, Kuroda, vou começar com você, pra gente saber como cada um sentiu ali. Opa, beleza, tá, acabou. Tá vindo um novo Gavan. Eu acho que uma coisa que a gente, na verdade, uma coisa que eu talvez só fui me tocar agora, na semana passada, e ainda foi Nares que pontuou, que eu acho que a gente deveria, quer dizer, não sei se a gente deveria, mas vamos lá. Vamos começar. A gente não pode falar de Gavan Infinity se não falar do projeto, né? Porque eu esqueci. A gente foi falando durante o ano Project Red pra cá, Project Red pra lá, mas sem pensar realmente o que poderia ser o projeto. Project Red, que é o Records of Extraordinary Dimension, né? As lembranças extraordinárias, das dimensões extraordinárias, né? Das superdimensões. Na verdade, esse extraordinário não é muito bom em inglês, porque em japonês é Chōjigen, ou seja, superdimensão, né? Chōjigen, esse Chōjigen eu vim aqui. Então, essa coisa, eu acho que se eu tivesse lembrado desde o começo essa palavra, essa nomenclatura das dimensões, talvez o final ficasse, não sei se mais óbvio é a palavra. Mas, da maioria aqui, apesar de eu ser geração manchete e tudo mais, eu não peguei Gavan inteiro. Eu não sou dos maiores fãs de Gavan, e aí o contraponto do Gil, né? Que é um dos centais favoritos do Gil, que é Gavan. Então, quando eu soube, eu falei, nossa, diferente. Já começa pela roupa, e aí já vai vindo que tem mais Gavans, já vem que aparece os Emo Gears, a transformação, a arma. Eu falei, tá, então é o Gavan e não é o Gavan. Mas eu não, como eu falei, eu não sou o maior público-alvo. Eu gostei da armadura, olhando assim, esteticamente, quando anunciou. Eu falei, legal, bonito. Eu ainda acho uma armadura bonita, né? Mas talvez eu deveria ter prestado melhor atenção no Dimensões durante o trajeto. Como é que foi mais ou menos isso? Você, Nares? Eu acho que o que aconteceu no final de 2025 talvez explique pra gente o que falaremos aqui ao longo desse cast, inclusive com algumas críticas, né? De alguns aqui eu já conheço um pouco das críticas que farão a Gavan Infinity, porque voltando rapidamente ali para a segunda metade de 2025, primeiro, o boato sobre o fim do Super Sentai saiu em setembro pela imprensa japonesa, levou algum tempo até efetivamente a Toei e a TV Asahi confirmarem. Como o Gil já pontuou, somente daí no mês de novembro é que vem o anúncio
primeiro do Gavan Infinity e depois do Project Red, né? Registro de série bem depois do que normalmente era feito com Super Sentai. Primeiras informações sobre gravações bem depois do que ocorria com Super Sentai. Primeiro trailer e fotos bem depois do que ocorria com Super Sentai. Por mais que o Shirakura, que é o responsável pela parte de personagens da Toei, diretor da Toei, queira nos convencer nas entrevistas à imprensa japonesa que foi algo muito planejado, o fim do Super Sentai, anos pensando no que criar depois disso, toda a correria da Toei me faz crer que não. Me faz crer que talvez eles realmente tivessem já a ideia de encerrar em Gojuja, mas não tinham muita certeza do que viria depois, porque me pareceu tudo muito corrido no final do ano passado para aquilo que ia substituir a franquia Super Sentai. E talvez isso tenha refletido no que a gente viu no ar ao longo desses 23 episódios de Gavan Infinity. Mas na época do anúncio, eu gostei da decisão por trazer algo do passado atualizado para o presente. Achei até que haveria, de alguma forma, alguma relação, mas com o tempo nós vimos que não, né? A Toei pegou o nome, né? Ela pegou um nome já conhecido para introduzir esse universo novo, sem fazer relação com aquilo que foi feito lá em 1982. Mas eu acho que no visual e nas primeiras informações, eu me agradei do que estava vindo por aí. Dani, e você, quando soube? Como que bateu essa informação para você? Não curti muito o fim do Super Sentai, mas encarei de uma coração aberto, ok, né? Vamos dar um tempo, Super Sentai, acreditando nisso. Metal Hero, volta, possivelmente uma volta do Metal Hero, né? Gaban. Então eu entendi aquela coisa assim como se criasse e fizesse igual o Ultraman, será vários Gabans. Eu até achei que teria um Togaban e depois teve um Gaban A e depois vai ter o Gaban B, mas seria uma outra série. Eu achava que seria uma outra série, mas não. Vieram, entendeu-se assim, um Sentai de Gabans, né? Mas eu esperava mais, mas eu curti também o visual, aquela coisa vermelha, na expectativa, será que o Atari vai aparecer também, né? Como ele postou também numa expectativa, mas foi um outro caminho, né? Acabou saindo um outro caminho. Por mais que a gente não vá falar aqui, né, do fim do Super Sentai, não tem como a gente acabar não lembrando ou esperando alguns posicionamentos de atores ou pessoas que têm a ver com isso, né? Então, é verdade, você falou do Atari, que até então o Kenji Oba estava vivo, mas, né, a gente não se tinha notícias, né, quando estreou o Gavan Infinity, mas também era uma outra coisa que acho que era o sonho de todo mundo numa série chamada Gavan ter o Kenji Oba aparecendo, né? Então, e que loucura, né? Isso acabar e tudo acontecer, vai reviver o Metal Hero e nesses meses já 2 protagonistas no fim faleceram de Metal Hero importante pra nós, né? Não tanto no Japão, mas é muito doido pensar isso. Katsui, você, como chegou essa notícia pra você? Eu lembro de quando eu vi esse trademark, né? Eu fiquei muito decepcionado, né? O meu sentimento foi de decepção, porque eu sou do grupo de pessoas que detesta a ideia de nostalgia. Eu odeio a ideia de você querer constantemente trazer o sentimento de nostalgia para as pessoas. Acho que é uma coisa que é um câncer na nossa cultura. Então, no momento que eu vi Super Space Sheriff Gavan Infinity, não, meu Deus do céu, vão trazer o sentimento de nostalgia do Gavan. O que, eu vou ser bem sincero, eu fico muito feliz que eles não tentaram trazer tanto desse elemento de nostalgia do Gavan, sabe? Justamente porque ele consegue criar sua própria identidade. Isso é uma das coisas que eu fiquei muito feliz. Só que no demais eu fiquei assim, vamos ver no que vai ser. Eu gosto de mudanças. Eu sou muito a favor de mudanças. Eu até mesmo comentei quando, no fim do Super Sentai, que eu acho que já era hora disso acontecer. Então eu comecei com braços abertos. Inclusive eu não estava tão animado para essa segunda temporada de Project Red.
E, nossa, me surpreendeu positivamente. Então, eu tava animado com o Project Red, eu tô animado até agora. É? Forte, hein? Ainda aqui. E você? É simples. Eu estava numa situação, assim, situação de barril quando eu descobri que ia ter essa série. Primeiro, porque eu já tava com um ódio mortal da Toei, que tinha acabado Super Sentai numa série horrível. Então, assim, eu falei assim, Toei, toda vez que você termina uma franquia, você faz uma série ruim? Por quê? Qual é o problema de você, Toei? Aí eu fiquei muito triste, eu fui até pro Roblox, queremos injustiça, fez aquela coisa toda. Porém, entretanto, o meu maior problema com isso é que, assim, eu odiava tudo que saía de Project Red, porque eu estava cego pelo fim de Super Sentai. Eu estava, assim, embriagado pelo ódio. Eu falei assim, quanto que é uma passagem pra ir pro Japão incendiar a Toei? Eu tava nesse nível, porque era uma parte da minha vida muito importante que tava indo embora. Sim, uma parte que não foi eu criei, eu nem tenho direito sobre essa parte. Mas o que acontece? Eu tava lá, e aí eu falei assim, gente, um Gavan, apareceu tudo. Então, tipo assim, eu não tava... Tipo, eu fui descobrir que eu gostava da série quando eu assisti a série. Tipo, tudo que passava antes, pra mim, ó, não importava menos, porque eu tava muito com vontade de fazer um filme no Reddit contra a Toei, assim, tudo que a Toei produzisse falar mal. Eu tava nesse nível. Então, assim... Se tivesse um Emogear, se existisse os Emogears, com certeza você tinha criado um naquela hora, né? Não, eu tinha. Meu filho, eu seria o primeiro lá do culto das Azote contra a Toei. Seria as Azote contra a Toei. Porque eu tava nesse nível. Eu olhava e falava, gente, não, porque Super Sentai. E aí o que me deixava mais triste vai acabar com uma série ruim. Assim, tudo bem, pode acabar. Podia ter feito com o Bumbuja. Eu até aceitaria melhor. Mas nessa série que é isso, aí eu falei, gente, não tem. Só que aí depois, um dia depois, aconteceu um fenômeno maravilhoso, né? Que aí eu mudei um pouco de ideia. Olha só como é que é bom ser incoerente, né? É uma delícia. Maravilhoso. E você, Gil? Vamos lá. Me conte como bateu a palavra Gavan pra você. Primeiro ponto, né? A Toei não anunciou, nem a TV Açaí, nem a Bandai anunciou o Gavan como remake ou reboot de Gavan. Em nenhum momento. Isso é um ponto importante. O público-alvo nunca foi o público que assistiu o Gavan. Ela nunca falou que a série era pra esse público. Eu tô falando isso porque aqui no Brasil, cara, amigos nossos e desconhecidos também depositaram no Gavan Infinity, sabe? Um espírito que veria o Gavan de 32. E criadores de conteúdo e fãs que nem dão bola pro Gavan. Só falam de Jaspion. Estavam preocupados com o Gavan Infinity ser ou não igual o Gavan original. Nunca falaram de Gavan na vida. Nunca foi anunciado assim. Até alguns, claro, mas né, não foi anunciado que seria o retorno do Metal Hero. Nunca foi anunciado pela Toei que era retorno de Metal Hero. Né? E nunca foi falado nada sobre retorno de nostalgia ou agrado para nostálgico. O público-alvo não é o fã barbado do Brasil. O público-alvo é a criança lá que consome brinquedo e o pai que vai lá comprar. Né? E assim, o produtor-chefe da série, né, o Kurito Kuji, da Toei, ele explicou que eles buscaram um pilar novo. Isso tá lá no Wikipedia japonês, tá em MOOC, tá em entrevista dele, e tá, até publicamos coisa no site também, que eles buscaram um terceiro pilar, algo diferente ali, né, de Kamen Rider Super Sentai. Isso é o que, né, ele explica. E ele disse que ele queria um nome que criasse um apelo, que fosse capaz de inspirar novas histórias e conceitos, assim. E para ele, o nome policial do espaço, Gaban, é um nome muito forte e um nome ainda muito falado e citado lá pelos círculos de Tokusatsu do Japão, né, cara? E aí ele considerou usar a marca por causa disso, né? E ele não assistiu, ele não consumiu o Gavan, o de 32, o original. Então ele foi nessa linha de considerar o nome marcante, né, cara? E associar o termo policial do espaço a esse forte senso de justiça, né? Grandioso, né, cara? E aí foi esse motivo que a Toei escolhe esse nome. E também tem um jogo que eu particularmente acho, por tudo que eu pesquisei e busquei, eu, o Nares também e tal, o Katsuya também nos reviews, a gente entende que a Toei, ela jogou no seguro, né, cara? O Gavan serviu para substituir um Kamen Rider, porque não serviria para substituir o Super Sentai, né? Então você não substitui com algo novo. Você cria exatamente essa questão. Opa, é um nome que quem conhece vai parar pra ver. E aí sim, talvez os velhos, os nostálgicos, sei lá. E é um nome conhecido a ponto da criança se interessar.
tem que seja mais ou menos essa linha, né? E aí quando anunciou, eu tava ainda em choque pelo fim do Super Sentai, mas eu fiquei animadaço, assim, porque, opa, cara, eu gosto muito de Gavan, né? Então eu fiquei muito esperançoso, assim. Não em ser um novo Gavan, porque, de novo, a Toei não anunciou, assim, mas em ser algo bom, em ser algo diferente, né? Se a Toei queria tanto diferenciar da franquia, que é dela, mas não é, né? Porque fora do Japão ela não pode comercializar, do jeito que ela comercializa dentro do Japão. Ela e a Bandai, principalmente, são um ponto importante, a galera esquece que as franquias elas não são solo, no caso da Toei, né? As franquias da Toei, não da Tsuburaya, da Toei, elas são da Bandai também. E também teve Asahi, né? A Bandai não pode mais vender esses brinquedos do Super Sentai fora do Japão, né, cara? A maioria passa pela Hasbro, que é a concorrente direta dela. Então não tinha como também isso continuar, né? Agora, com algo dela, fica muito mais fácil. Só que eu esperava um pouco mais, né? Eu vou dar minha opinião mais pro fim do cast, mesmo tendo gostado da série em si e tal. Mas eu esperava mais, porque eu achei que a Toei ia inovar, a Toei ia arriscar. E ela acabou guardando esse arriscar e inovar pra segunda série. Por isso que fica muito claro pra mim que tudo foi muito rápido. E tudo foi em cima do limite de tempo pra decidir, pra fazer, né? Mas, de novo, né? A gente acabou vendo um Super Sentai com alguns elementos diferentes nessa temporada do Gavan Infinity. Quando ela começou a se encontrar e se acertar, ela acabou, né? Mas foi esse sentimento que fiquei. Eu fiquei com o sentimento de até antes dos 5 últimos episódios finais, eu tava com o sentimento de decepção. Mas não porque eu tava achando ruim ou algo do gênero. Porque tem uma coisa, gente, que eu já falei aqui no Topcast, que eu ouvi isso muito de um amigo meu, lá do podcast, que a expectativa é a mãe da merda. Então quanto mais expectativa você cria, pior vai ser, né? Maior vai ser sua decepção na sua expectativa não for suprida, né? E foi o meu caso, né? Eu criei muita expectativa, eu adorei o visual de todos os personagens, né, cara? Eu acabei... eu não esperava que fosse ser uma série menos infantil. Isso não passa pela minha cabeça quando se trata de séries de heróis tokusatsu, né, o Tokusatsu Hero da Toei. Isso não passa pela minha cabeça ser uma série menos infantil, mas eu esperava que a Toei fosse arriscar mais, né? Mas em suma foi isso, Cu. Aí vamos debater mais aqui durante o cast. Pode mais. Então é isso, né? Aqui dá pra gente começar a falar da história, porque, de novo, né? Embora inspirado em Gavan, a série não é um remake, não é um Metal Hero, né? Ele é algo novo, né? E ele já mostra isso pra gente lá de começo, né? Porque o Gavan, ele se passa num futuro incerto, né? A gente entende que é um futuro, né? Mas ele é um futuro incerto, a gente o universo não estabelece ali pra gente qual que é o universo que tem mais a ver com o que a Toei tinha antes ou não tinha, porque a Toei não quer fazer isso, né? Ela cria um universo daquele herói, do Gavan Infinity, né? Ela cria um multiverso, né? Pra poder esse cara viajar, que o Raid, que é o Gavan Infinity, né? E aí você tem cada universo, né, com o seu próprio Gavan, né? E aí nessa premissa a gente tem só o Gavan Infinity navegando entre mundos, né? Depois que vai aparecer o Gavan Raya com o mesmo poder, certo? E por mais que o universo do Gavan Infinity seja o mais parecido com o nosso, a gente não sabe se é o nosso. A gente não faz ideia se o Gavan Infinity se passa nessa terra em que nós, espectadores, vivemos, né? Pode ser na Terra número 1, que no final é a Terra do Gavan Raya, mas é porque o próprio Gavan Raya chama a Terra dele de Terra número 1. A gente não sabe. E aqui é a história não tá de Planeta Bird, não tem nada do Gavan, do Gavan original. É um negócio totalmente novo, né? Só tem o Maku, né? Só o Maku, só os nomes, né, Wayne? Os nomes praticamente, né? Os nomes. É praticamente outro universo, né? O centro da polícia do espaço é na Terra, né? A gente vai descobrindo agora, mais perto do final, que cada universo tem seu próprio Gavan para defendê-lo, e tudo isso é essa espécie de força cósmica, batalha eterna aí do bem contra o mal, que propiciou a criação do Gavan e que controla, inclusive, o poder de galvanizar dos Gavans, né? Então, me pareceu que, diferente do que a gente tinha lá nos anos 80, e como o Gil já falou, a gente tem que cortar isso, porque não tem nada a ver com os anos 80, só o nome.
e nos anos 80 era um poder mais tecnológico. Aqui tem a tecnologia, mas se o galvanizar, inclusive, pode ser acionado ou não por uma força divina, ele parece ser uma coisa muito mais mística do que tecnológica, né? Acaba ficando muito isso, né? Vamos explorar mais daqui a pouquinho mais daí, mas acaba sendo mais místico, tecnológico, descaradamente, né? Agora, aqui a gente se apresentado também um novo conceito de gadget, né? Então, as Hemogears. As Hemogears, pelo que eu entendi, eu vou falar meio fordanos aqui, vocês me ajudem aí, todos vocês, mas são pilhazinhas ali que tem a ver com vários tipos de emoções. Né? Baterias, né? Sim. Eu acho as Hemogears um petrecho peculiar. E assim, gente, eu toda vez que eu assisto o Gavan, eu lembro de Divertidamente. Será que é um problema? Porque até as cores dos Gavans fazem referência às cores dos sentimentos do filme da Disney. Eu sei que a Toei gosta de fazer isso. E assim, é muito comum assim, a Toei pegar coisas que estão no hype e fazer a forma dela, né? Eu nunca vi, a Toei vai fazer a maneirinha dela. Mas, tipo, eu achei esse gadget muito interessante, principalmente quando a gente vai perceber que cada um deles tem uma emoção, né? Que tá muito ligada à particularidade dele. E uma coisa que eu, como um grande fã de coisas que envolvem multiverso, e assim, pegando até o que eu sei de grandes multiversos como DC e Marvel, a gente tem uma coisa aqui que a gente não tem tantos personagens análogos em um universo pro outro. É uma coisa muito diferente, porque normalmente sempre vai ter, tem o Superman, não tem muito personagem análogo, assim, tipo assim, os Gavans são diferentes. Eu não sei se tem versão do Rage no outro universo. Será que existe Kikoto no outro universo? Não tem muito essa relação de terem personagens que, tipo, tem o mesmo nome e, tipo, são basicamente parecidos com poucas modificações. São universos muito distintos em si, até nessa nomenclatura. E isso sobre a questão de qual é a primeira Terra e qual que é a Terra principal, até no DC é discutida, quando, por exemplo, a Terra oficial da DC é a Terra Zero, mas quando você vai pra Terra, por exemplo, 23, lá do Superman Presidente, o jeito que eles classificam as terras são diferentes. Então, o jeito que classifica a Terra muda de qual terra que você tá. É bem isso. Então, por exemplo, você percebe que é alfa, a outra fala que é 1 e assim vai. Porque pra pessoa que mora naquela terra, a terra dele é a primeira terra. Poderia ter sido uma opção deles explicar isso, então, também pra gente, né? Porque aí poderia ter tido algo assim, um personagem, sei lá, a Kiki Akoto do outro universo só aparecendo, só, tipo, interagindo. E aí eles terem essa certeza de multiverso, né? Não teve. É verdade, não tinha pensado nisso. E não tem tantos e assim, tem quase personagem análogo nenhum, tanto que cada lá o quartel é diferente um do outro, com suas próprias regras, alguns com um baixíssimo orçamento, né? Kikoto, parece que só tem 2 pessoas trabalhando lá, e outros, assim, com cargos e cargos, eu amo, que cada um tem um orçamento. Eu não sei se o orçamento é dividido entre o multiverso, algumas áreas são privilegiadas, mas eu adoro pensar em repartição pública, sabe? Eu acho que aqui e a Koto são as mais prejudicadas. Sinceramente, não foi verba pra elas. É que nem os vilões, né? Porque os vilões eram sempre os mesmos atores, com roupas diferentes, e aquele grupinho de 8, 9, que aí batem. E o monstro também, né? Ele me deu uma vibe meio Cybercop, que o monstro é sempre o mesmo. Toda semana você só dá uma pinturinha diferente, né? Mas é porque eu acho que o monstro são sentimentos humanos, então eles não queriam criar, diferenciar essa questão dos sentimentos, sabe? Eu acho que, tipo assim, eles são todos sentimentos negativos, pelo menos é o que eu entendo. Dos monstros a gente pode entender essa parte, assim, da história que fica bonitinho, né? Mas a Toei tava economizando, né? Ela fez só uma roupa e usou por 23 episódios, né? Eu tava esperando aquele poncho aparecer sempre. O poncho da Toei, que ele sempre, toda série, tem um poncho lá que aparece. Eu fiquei assim, nossa, não apareceu? Será que a Toei finalmente doou pro Exército da Salvação? Resolveu? Porque toda série tem aquele poncho. E por uma produção que queria se diferenciar do que tinha antes de elementos do Super Sentai, eu não gostei da inclusão de robô gigante, né? A Bandai precisa vender brinquedo, então estava lá o robô gigante. Mas se a gente vê em retrospecto os 23 episódios,
se eliminarmos as lutas de robô gigante dos episódios, a história permanece intocada. Eles não têm utilidade, eles não acrescentam na história ao longo dos 23 episódios. Então, eu acho que foi um desperdício de tempo de tela e não sei se as crianças foram atraídas para comprar aqueles robôs porque eles são tão pouco úteis ao longo da história que eu não sei se dá vontade de você ter um robô daquele como você tem vontade de ter o boneco, o Emorguir, inclusive, e todo o resto. É porque o robô é feio, né, gente? Vamos falar a verdade. É tenebroso aquele visual. Não, Desculpa. Desculpa. Feio e mal aproveitado. E sim, então, o Brothers dizia que já não... o robô já não fazia falta, né? Não interferia com a história. Imagine esses, né? E puxando o gancho dos sentimentos, também isso eu lembro muito do Brothers, né? O monstro se manifestava com o sentimento negativo das pessoas, que é aquele cabeçudo gordinho. Aqui é um conceito interessante, né, que nos episódios, enquanto ele vai investigar, né, os crimes relacionados à energia dos Emorguirs e tal, a gente vamos ver, né, vários criminosos aí, de vários tipos, né, utilizando de várias emoções para subjugar ou cometer seus crimes, né. Nós vamos ver tanto pessoas que se arrependem quanto pessoas que não se arrependem, né, principalmente pro final. Tem também a questão do espaço Maku, né, toda essa evolução dos monstros gerados, né, pelo desse Emorguir. Mas o grande, assim, até o negócio andar mais na história, né, o grande lance até desenvolver melhor essa questão do Maku Abissal, né, o nome da grande energia, coisa ruim de lá que da onde vem os Emorgirs, era as aventuras do Reid, né, era o Reid viajando de multiverso em multiverso e conhecendo outros Gavans, né, que ele ia ter lá, como só ele podia viajar. Ele tinha lá as aventuras com o Bushido. O Gavan Bushido, inclusive, que é um androide, né? Não é um ser humano, né? É um androide, se não me engano, né? Sim. Eu tô louco, né? Aí do Gavan Luminous, né? Da Kiki, da Koto, a parceira dela. É a tal atriz, filha do brasileiro, né? Tão parada por aqui. Que em algum momento também acaba se transformando também, né, em Luminous, rapidamente. E depois lá o Gavan Raya, né? Que é a homenagem da Toei ao Jiraiya, né? Que ficou animal, inclusive, esse episódio do Gavan Raya. E traz também um outro universo ali do Kunai, e o Kunai também com esse poder de viajar entre dimensões, né? Então o grande lance até esse momento, até o Kunai aparecer, é o Reid viajando de multiverso em multiverso. Não sei se pra vocês alguma outra coisa chamou a atenção, mas o que eu ficava esperando a cada episódio era uma viagem do Reid para descobrir coisas novas sobre o espaço Maku, sobre as Emorgirs e a interação dele com os outros Gavans, que a gente tinha certeza, né? Eles estariam juntos depois, né? Apesar da Toei pregar uma peça na gente, porque tanto no começo quanto no final, se eu não tô maluco, tem um Gavan verde lá no meio que nunca apareceu. Não, amigo, tem aquilo dali. Quando vocês falam que as pressas, aquela cena lá do início que mostra os Gavans e depois volta, me deu a ideia que até o Gavan, o Jiraiya, foi meio tipo assim, ai gente, pensamos nisso daqui agora, vamos mudar? Sabe, eu acho que vai ser mais legal se a gente colocar isso daqui. Que tal? Entendeu? Foi isso aí. Mas isso, a gente sabe que quando a série estreia, você já não tem tudo que vai ser feito na série pronto. Por mais que a Toei tivesse a ideia da Batalha dos Gavans junto, ela não tinha a roupa junto, né? O que ela poderia ter feito? Sei lá, botado uns Gavans meio borrados pra gente não identificar. Ela poderia ter usado outras estratégias, mas se a gente compara a cena do primeiro episódio com agora do final, a gente vê os Gavans que faltaram e os Gavans que entraram depois nessa história, né? E uns Gavans totalmente aleatórios. Não, eu acho maravilhoso. Eu não sou contra, porque no fim, o Def Gavan não tava no primeiro episódio? Ali também, junto? Ele não chega a aparecer também? Nessa sequência? Não, nessa não. Era um Gavan tipo Aluminous, era um Gavan e um Gavan roxo. Tinha um Gavan roxo, mas não dá pra dizer que era o Def Gavan. Podia ser o próprio Gavan Raya que mudou depois, né? O visual. E tinha um Gavan meio verde, meio dourado. Tinha um outro Gavan, que inclusive eu acho que aparece também no final, eu acho. E o que eu mais gosto é quando o capitão fala assim, ai gente, as memórias que eu tinha mudaram. Eu amo a justificativa. Resolveu, mudou, né? Aqui. Gente, eu previ errado. Olha, gente, eu achei que ia invadir uma nave e pegar os jogadores do Brasil, mas não. Só mudou. Resolveu tudo ali, né?
Ó, porque de Gavan, o que aparece de Gavan pra gente, cara? O Def Gavan, que é o Gavan que caiu pro lado sombrio da força, né? Inclusive, era o trabalho do Reed, né? Descobrir quem era esse Def Gavan, porque o Def Gavan é quem mata o Gavan anterior, né? Infinity anterior. Se o Def Gavan, ele era o Gavan Destiny, tendo uma noção. Isso. Né? E o Gavan Destiny, ele mata o gato, que era o mestre ali, né? O mestre, o pai adotivo do Gavan Infinity. Só que ele não fala qual Gavan que ele é. O Tar, se ele era Infinity também ou se era só Gavan, né? O que poderia ter sido muito bem que eu ter colocado, talvez, na. Que o jogo tava doente, mas talvez o Atari, sei lá. Bom, acabaram usando um ator, já o ator é bom pra caramba, né? Que o Takahiro Furimoto é um baita ator. Aí tem esse Gavan, que a gente não sabe qual é o nome. Aí vai ter o Shido e a Luminous, que já citamos aqui. Tem o Gavan. Como é que chama o Gavan o Gavan Formiga? Esqueci o nome. É o Amaze. Vai ter o Gavan. O Gavan amigo, né? O amigo. O amigo é o favorito do Nares. Tem também o do TTFC, né? Como é que chama lá o Big Grind lá? O Gavan Diagrama, né? Foi assim? Eu amo ele, gente. Eu amo o Gavan Trem. Eu amo ele. Eu amo ele demais. Eu acho muito ele. E eu acho muito creepy o universo dele. Eu amo o Amaze. Pra mim o Amaze ele é creepy. Animal. O Amaze foi animal. E assim, tem outros Gavans, assim, né? Como a gente citou, né? Esse roxo que não sabe quem que é. Esse meio verde, meio sei lá o que a gente não sabe o que é. Tem um todo verde no final. Meu sonho sempre foi um Metal Hero verde. E a Toei quase me deu esse Metal Hero verde. Eu fiquei super triste, cara, que esse Gavan verde foi aproveitado. Vou até mandar aqui no chat do coração o printzinho final aí. Ninguém sabe o que é esse Gavan verde. E ainda vão ter os Gavans do filme, né? O Pico, Amori e Killer. Talvez esse seja o vídeo apareça então, finalmente. Mas o que eu ainda não vi o filme, então não sei dizer desses Gavan. Mas assim, gente, eu gosto muito, gente. Eu não reclamar não, porque eu acho o seu pano, o pano tá sendo passado, tá tudo bem. Não, meu filho, eu passo o pano até pra quando eles falam, olha só, a raça humana inteira decidiu que vai se virar dados. Nós queremos ser Matrix. E eu falei, que bacana, que divertido. Sim, o meu preferido ainda é o Gavaraya, porque o Gavaraya tem um Switch Actor no meu número. É chique. É verdade, chique, né? Sempre que o Gavanraya se transformava, ele ficava gordinho, né? Eu acho que é inclusivo, né? Eu gosto da Toei quando faz esse trabalho. O Switch Actor do Gavaraya, deixa eu pegar aqui o nome dele, que eu anotei e perdi assim, pelo sítio. Bom, voltando pro plot em si, aqui já deu pra dar uma introdução muito boa da série, né? Porque é isso, né? A Kiki-Akoto, ela tem a historinha dela lá rodando, o Setsuna, né? O Bushido também, tem um pseudo-desenvolvimento também da relação da Kiki-Akoto e do Setsuna e da capitã dele, que participa mais, né? Foi pouco. Que tá acontecendo. Podia ter tido mais. Mas é porque eu acho que eu acho que a Toei não... É porque, assim, eu gosto muito quando a gente descobre que, na verdade, eles eram meio que um romance, né? Estavam o tempo todo ali flertando. Sim. E quando você descobre que... Setsuna era a capitã dele. Os dois núcleos. Os dois núcleos de flerte, olha só o menino que não teve aí o vermelho que esqueceu de flertar. Mas o resto... Estavam lá. Mas assim, eu não tinha percebido, tá? Eu só fui descobrir no último episódio. No último episódio dele. A Ag e o Kon lá, o comandante, sim. O comandante, né? Tá sempre junto. Também tinha um pseudo, até porque ele criou a Ag, né? Então no comecinho tinha um certo quê também de amor platônico, mas também não andou também. Eu achava que só a raça humana ter virado dados era estranho, então... Mas uma coisa que aconteceu foi legal, que todos eles criaram, como o Reid é aquele arquétipo de herói que tá sempre indo resolver o BO dos outros e deixar aquela lição moral de He-Man no final, né? O Reid acabou se tornando um Gavan super respeitado e querido por todos eles, né? Não é à toa que no final é até emocionante quando todos conseguem, né? Com a do Gavaraya, né? Todos conseguem estar na mesma terra do Gavan Infinity, né? Então essa amizade que ele sai criando, que é uma das coisas mais legais de qualquer Tokusatsu, né, cara? Essa amizade, esse respeito que se cria, eu achei muito bom, assim. Eu comprei essa ideia do rei de ser aquele cara que resolve o BO de todo mundo, não? Não, e tanto que no último episódio,
é mostrado muito rápido. Eu falei isso com o Nares no Tocou Agora. Foi muito rápido. Eles têm uma foto, mostrou muito sutilmente uma foto de todos juntos. Eu achei muito bonitinho essa ideia. Eles mal focaram nessa foto e já mostrou eles saindo de cena. Mas exatamente por isso, porque acho que todo mundo aprendeu a gostar do Raid. Eu só achei que o lance dele conversar com as Emogears meio que foi esquecido em algum momento ali, porque era algo importante no começo da série, né? Ficou mais pra Kiki? Pra Kiki, né? Eu acho que vários elementos foram meio abandonados ao longo da produção, como, por exemplo, no início, o ladrão lá da terra da Kiki da Kotô, o Phantom, né, aquele bandido ladrão, ele teve até uma certa participação, chegou inclusive um episódio a mostrar um pouco da história dele, que vivia com a própria avó dele, que tinha demência ou teve um derrame, alguma coisa assim, a gente percebia isso, e parecia que então no futuro a gente ia ter mais algum ponto, alguma coisa da história, ou sei lá, ele viraria um Gavan também, mas não, algumas coisas ficaram por caminho. Verdade. Não, e ele foi quase até o final. Ladrão, né? Aquele ladrão ex-ladrão também, aquele Luparendia perdido também na série. Eu acho que não rolou também nada. Uma coisa que o Nares falou que eu achei muito, muito bom de ser pontuado é que muitas coisas em Gavan Infinity pararam no meio. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me incomodaram no meio de toda essa história. Eles, nós vamos trazer esse plot, o personagem tem essa proposta de desenvolvimento. Não desenvolve. Obviamente nós temos os desenvolvimentos, obviamente sabemos que tem grande chance de ter uma continuação, mas quando você só vê pela questão da série, começo, meio e fim, ela é incompleta. É um produto incompleto. Muito. Foram vários, né? E, inclusive, isso que o Katsuya tá falando, eu comentei lá no Tocou Agora com o Kuroda, lembrando de que quando a gente fazia review semanal de Gojuger, a principal crítica que a gente fazia em relação a Gojuger, e que é a mesma que eu fiz ao Infinity, é que surgem ideias boas, surgem alguns plots interessantes, mas que no final das contas são mal desenvolvidos, mal aproveitados e principalmente a Toei quer descartar rápido. Às vezes surge algo muito legal no episódio para ser concluído dentro do próprio episódio. Poderia-se construir um mini arco que percorresse 2, 3 episódios. Então eu acho que Gavan me deu muito desse sentimento de que eu não acho que a série é ruim. Eu acho que ela é uma coleção de oportunidades desperdiçadas. Muita ideia boa não foi bem construída ou bem desenvolvida pela produção. Você sabe um exemplo? Por exemplo, eu lembro que quando começou, eu vi muita crítica ao Patran, ao robozinho lá, o Patran, né? E aí depois a gente percebe que o Patran tem as duplas, né? Cada policial tem a sua dupla, né? E a dupla do Patran era um outro carinha lá, acho que esqueci o nome do outro personagem. O Kia, né? Acho que era. E eles eram um alívio cômico, legal. Mas o Patrão uma hora passa e eu quero ver o Gavan. E aí você percebe que o Patrão é o principal daquela dupla, né? É o cabeça, sim. O cabeça. E até eu achei que o Patrão no momento ia virar um Gavan também. Porque eu falei, legal, a Toei vai não só homenagear o Jiraiya, como ela vai homenagear o Robotaki e o Kabutaki, que eram robôs que se transformavam também, né? Acabou que também que não evoluiu também esse ponto, por exemplo. Apesar que os dois tiveram muita importância pra série, no final, principalmente, lá em revelar que um dos comandantes lá era um cara, né, que tava já virado do lado do infiltrado, né? Mapu, né? Mas é justamente isso que nós está falando. Justamente essa parte, ela podia ter sido muito melhor aproveitada, porque aí no final a gente descobre que o ator do oh meu Deus, do Hibiki e do Kiva lá, Hibiki, que é o outro. E Kiva, tem de tudo. E que no fim ele também é um seguidor, e aí teria. E ele ainda tá ali envolvido, né? Então essa missão ela ainda existe. Uma coisa que a gente falou foi: tem muitas coisas que ainda estão rolando na história sem explicação. Ele era o Kamen Zank, que era mais do Todoroki, né? Como é que é o nome do ator? Fugiu. Eu adoro ele. Ai, meu Deus do céu. Cara, ele é um ator que tá em várias séries que a gente acompanha. Sim, ele é sensacional. Como você citou claro o Kiba, ele faz mais de um Garo, inclusive, se não me engano. Ele faz o mestre do Koga. Ai, como é que era? Ele é o Kenji Matsuda. Isso, Kenji Matsuda.
ele manda bem, né, cara? Gosto dele. Agora, cara, esse é um ponto forte, né? Que aproveitar esse gancho, que assim, a gente tem um plot principal rolando, que é a história do Reid, né? E aí também queria ouvir de cada um também um pouco desse relato, desse final da série, porque o Reid, o mestre dele, né? Que resgata ele das ruas, treina ele pra ser policial, que era um Gavan, que era o gato, ele é assassinado pelo Def Gavan, pelo Gavan Destiny, que é o ator que faz o Def Gavan, o Rei Fujita, que é o Zero lá da franquia do Garo. Cara, o Rei Fujita nasceu em 88, cara. Tá, deu uma envelhecida, né? Nossa, o visual dele ator do Def do Garo, né? Porra! E colocaram ele com uma jaquetinha a lá Zero, né, cara? Ele mesmo trouxe o visual dele lá da Tokushincha, né? A Toei emprestou o visual dele porque ele tá vestido igual o personagem de Garo que ele fazia. Eu acho que, a Toei podia ter dado um outro visual dele pra diferenciar, inclusive, de outros papéis, né? E aí dá a entender que ele acessou o lado negativo do rolê, vira o Def Gavan, né, cai pra esse lado sombrio. Dá a entender também, se eu não entendi errado, tem que você me corrigisse, que ele tá manipulando, de certa forma, o poder do concentrado lá do... Porque o Maku, né... A Abissal, ele é um poço de emoção negativa, né? E a gente tem uma situação muito interessante quando aparece lá o Supremo Comandante dos Policiais do Espaço. Até o En tem uma teoria bacana sobre isso. E aí é um negócio que eu falei, cara, eu não acredito, né? Que virou, assim, praticamente o que eu esperava dos Policiais do Espaço. Que não fosse, como o Nares falou, eu não esperava que deixasse de ser uma tecnologia e virasse uma força meio que espiritual, né? Porque o grande comandante deles, eu esqueci o nome do grande comandante. Tô mal de nome hoje, hein? É o Momotaros. Eu chamava de Momotaros. Que é o Toshihiro Seiki, o ator, né? O Toshihiro Seiki, cara, ele é o Momotaros, né? No Kamen Rider Dennou, como o Kuroda contou. Mas mais do que isso, cara, ele tem ligação com o Metal Hero, porque ele é o Hikaru On do anime, né? Que era inspirado também no Tio Cage, né? Comandante, né? O Supremo comandante ali dos Policiais do Espaço. Ele aparece como uma entidade mesmo de luz, né, cara? Então, tipo assim, você tem o Maku Abissal, que ele é a entidade que representa o lado ruim, e meio que comandante, negativo. Ele é o cara que representa o lado bom, né? Ele impede em algum momento os Gavans de serem Gavan, porque descumpriram uma regra de viajar entre o universo, todo um lance. O próprio Reid usa o lado negativo para salvar a Kiki um momento. E aí você tem essa situação deles ficarem preocupados do Reid virar outro Def Gavan. Esse vômito, vamos dizer assim, né, de informação ali no final. Cara, se aquilo tivesse sido melhor construído desde o começo, seria uma outra série, né? Mas eles nem sabiam, eu acho. Fizeram no final ele sendo meio que... Eu falei pro Nares, fizeram ele meio arquiteto do Matrix no final, naquele fundo branco, falando um monte de coisa que você ouve e você não entende bosta nenhuma. Então eu fiquei muito pensando no arquiteto do Matrix. E aí ele fala, não, porque é um equilíbrio. Então quanto mais forte vocês ficam, mais forte o inimigo fica. Caramba, então vamos tirar... Se o inimigo ficar mais forte, vamos então tirar o poder do bem e vai ficar só o mal. Não faz sentido essa ideia que ele teve. Puta ideia bosta. Não, eu acho assim, porque assim, quando eu fui pensar assim, olha, vamos fingir que o pessoal da Toei leu algum livro de filosofia. Vamos lá. Vamos. Vem junto. E aí eu falei assim, gente, isso daqui são as ideias do taoísmo, que é o taoísmo, essa doutrina filosófica que diz que o mal e o bem tem que viver junto. Quer dizer, não é o mal e o bem, não é uma lógica tão binária, é uma lógica de que a energia negativa, onde a sombra precisa ter luz e elas precisam conviver pacificamente. E aí isso me lembra também de muito da próprio senso de justiça, que é a figura lá da justiça, é uma pessoa com uma balança, né? Que a balança tem que estar com os dois lados, né? Equiparados. Olha, nem a Toei pensou nisso. O que acontece? Eles têm esse lance na justiça a balança tem que estar sempre, ela não pode estar pendendo pra cima, pra um lado ou outro, ela tem que estar equilíbrio. Então a ideia da série, e aí falando de equilíbrio e pensando também sobre como funcionam as emoções humanas, e a gente tem vários livros que falam que as emoções, quando a gente tem uma patologia em relação ao que a gente sente de emoção, é porque a gente está tendo um desequilíbrio. É importante a gente ter tristeza, é importante a gente ter medo, é importante a gente ter alegria, é importante a gente ter todas
as emoções básicas, porque uma vai regulando a outra. Essa ideia do equilíbrio. Lógico que a Toei faz do jeito dela. Aliás, eu acho aquele diálogo do último episódio, onde o Cage conversando com o Gavandef lá, uma das coisas mais interessantes da série, porque é literalmente uma discussão filosófica. Eles estão brigando e falando sobre, sim, não, você precisa da liberdade, mito da caverna de Platão. Se você sair pra fora, você vai ver a liberdade, mas a liberdade tem qual preço? Qual o preço que você vai? Aí o Cage, não, é porque tem que ter sim a trevas, tem que ter o equilíbrio, é importante. Então começa um debate filosófico que a série não tratou nos outros 22 episódios, mas que eu acho que se eles tivessem aproveitado melhor, porque eu também acho que eles poderiam ter trabalhado melhor o lance das emoções, porque ficou bem superficial. A gente entende os Gavans com as suas devidas emoções, determinado, mas eu queria saber, tipo, quais outras emoções as Emo Gears têm, elas representam, sabe? Quais outras emoções elas estão representando? E a ansiedade? Se eles tivessem feito esse trabalho, eu acho que a série seria um pouquinho mais interessante. E olha que eu amo essa série. Eu quero falar um pouco dos pontos positivos, porque a gente já falou bastante os erros, né, da própria temporada de Gavan Infinity. Então, eu quero falar algumas coisas boas, por causa que a gente, durante os meus reviews, eu achava muitas coisas divertidas, sabe? Eu acho que a experimentação que eles fazem em diversos outros universos, a questão multicultural, a questão de você ver costumes de cada universo, achei muito divertido. Eu gosto muito dessa ideia de você promover a diversidade cultural, ainda mais em um período de tempo onde muitas pessoas não defendem essa diversidade cultural. Então, essa questão de diferenciação entre culturas, achei muito positivo quando é explorado em Gavan Infinity. Eu gosto muito, também como vocês falaram, das emoções, né? Por exemplo, o nosso protagonista, a emoção dele é a raiva, um outro Setsuna, a emoção dele é a tristeza. Então, não significa que você tem esses sentimentos que você não pode ser um herói. A mesma coisa, por exemplo, é o Gavan Raya, né? Que o dele é o medo. Então, você aprender a controlar esses sentimentos é que te dá poder. Eu acho que essa mensagem, eu acho ela muito positiva, eu acho ela muito bonita. E Gavan Infinity, ele acerta muito. Eu sou um grande fã da dupla da Kiki Takoto. Então eu vou dizer que pra mim os meus episódios favoritos são da Kiki Takoto, porque são episódios muito emotivos. Falam sobre família, falam sobre amores passados, falam sobre toda essa questão do você se sacrificar por alguém que você ama. Todas as coisas que Gavan Infinity explora, todos esses elementos educativos que Gavan Infinity traz, eu acho que é muito importante pras crianças. Sabe, eu falo, é uma tristeza não ter sido dublado, porque eu com certeza ia mostrar pra minha filha, nem que ela não fosse prestar tanta atenção, mas traz mensagens muito positivas, trazem mensagens muito bonitinhas, e em diversos episódios você sai com o coração quentinho. Eu pelo menos sinto isso. Eu não gosto muito dos episódios de Setsuna, vou ser bem sincero, o Gavan Push pra mim, desde a primeira aparição dele, não me pegou, mas todos os episódios que não tinha ele, eu saía muito feliz. Até os episódios que tinha ele, mas o foco não era ele, eu também ficava muito feliz. Então, eu acho que Gavan Infinity, vocês estão falando, né, que ele tem muitas promessas em que acabaram não sendo cumpridas, e eu acho que isso é um fato. Só que, ao mesmo tempo, o pouco que ele promete nos episódios que ele tem, ele cumpre de uma forma muito bonita, minha perspectiva. Eu sou um garoto jovem, eu gostei muito de Gavan, porque como, continuando a história, gente, eu tava um dia antes, eu falei, eu não vou ver isso. Eu não vou ver o primeiro episódio. Quando eu assisto e vejo aquilo na minha frente, eu olho e falo, sim, eu amei. Eu amei, tipo assim, no primeiro momento. Tipo assim, a Gavan me fez como uma pessoa que assiste Tokusatsu há muito tempo, assim, me trouxe sentimentos de quando eu descobri o Jiraiya há quantos anos atrás? Foi em 2018, 2017 que eu conheci o Jiraiya. Então me trouxe aquele mesmo sentimento, sabe? De tipo, beleza, tem suas imperfeições, mas é um negócio que eu quero acompanhar, é um negócio que eu quero curtir. E eu me diverti muito nessa série, assim, de uma forma que eu não me divertia com Tokusatsu desde, sei lá, qual série, desde Dawn Brothers, eu acho, não sei, faz muito tempo. Não. Porque eu gosto de quando ela vai pro absurdo, e ela se entende no absurdo, e ela faz, e ela traz algumas coisas muito interessantes. A dinâmica da série é uma coisa muito diferente de qualquer outra dinâmica, porque é um herói principal e aí tem um outro Gavan do dia. Nem os Gavans não se encontram durante a série, o que eu acho muito legal. Aí tem as questões da trilha sonora,
que é incrível, as soundtracks, o BGM, tudo, eu acho muito legal. Lógico, o robô é feio, aí não tem como muito passar o pano. Mas o resto, eu gosto muito, o elenco é carismático, até quem não tem tanto carisma. Eu não gostava também do Gavan Bushido lá, do Setsuna, mas quando eu descubro que era uma história de amor, eu fiz questão de assistir os episódios do Setsuna com a visão de estavam rolando um romance que a gente não via. E aí, eu falei, esse episódio ficou melhor. E quando você não sabe que tá rolando um flerte entre os dois, porque não fica claro, porque o Setsuna não tem tantas emoções e ela é mais durona, né? Você fala, gente, isso não faz tanto sentido. Tem alguma coisa que falta. Eu sentia que os episódios do Setsuna faltava alguma coisa. Quando eu descubro que os dois estão lá, brincadeiras bobas e gostosas, eu falei, então agora eu entendi, agora sim, agora faz sentido. Eu falei, era isso que eu esperava. E aí, tipo assim, Kikoto tem talvez o melhor arco da série. A forma, até o episódio na chuva dela chorando, aquilo lá faz pessoas chorarem. Aquele episódio é uma pancada no coração. Magnífico. Não, aquilo dali é muito bom. Em relação ao final da série, eu acho que eu gosto muito de ser surpreendido. Eu gosto de séries que me surpreendem, que me apresentam algo que eu não estava esperando. Mas ao mesmo tempo que eu gosto de ser surpreendido, eu gosto também de coerência. Em relação ao final do Gavan com o Azazorf e aí o dono do universo, eu acho que é uma surpresa, mas que faltou coerência ao longo daquilo que estava sendo construído. Porque a explicação que veio alguns episódios antes para o Reid conseguir cruzar as dimensões era justamente que ele tinha esse poder sombrio dentro dele, é isso que propiciava ele cruzar as dimensões. E de repente você já coloca ele em conflito dentro com esse próprio poder, o que é algo que faria muito sentido dentro da série se ela fosse melhor construído. Como o Vendrick já citou aqui do Yin Yang, faz todo sentido dentro dessa lógica. Mas é algo que você tem que apresentar ao longo da história. Por isso que eu acho que faltou a Toei ter pensado em Gavan nos mini-arcos. E eu nem incluiria algo novo no que foi contado na história, mas só reorganizaria esses temas principais que a Toei quis abordar em Gavan Infinity dentro de pequenos mini-arcos de 3, 4 episódios, para a história conseguir andar de forma melhor. Porque, como eu disse, eu gosto de ser surpreendido, mas eu gosto de coerência. E para mim, o final de Gavan, ele faltou um pouco da coerência com muitos pontos que nós vimos ao longo da série. Então, por isso que eu citei no começo do cast que o nome registrado depois do que geralmente acontecia, as primeiras imagens depois do que acontecia, o trailer depois do que acontecia, me dá a impressão de que Gavan Infinity foi uma série que foi feita na correria. Inclusive, ela foi feita tão na correria que quando o primeiro episódio chegou para ser legendado aqui no Brasil, ele ainda não era um episódio finalizado. Então, o episódio finalizado só chegou no dia da estreia. Então, imagine o quão corrido foi a produção do Gavan Infinity. E se a finalização dos episódios estão nessa correria, eu acredito também que o desenvolvimento da história, a criação dos roteiros também estão nisso. E acho que é essa coerência causada pela correria que faltou em muitos tempos de Gavan, mas isso não torna uma produção ruim. Uma coisa que o Ender estava falando, né, sobre a trilha, uma curiosidade é nova, né, que nova assim nas últimas séries que não estava tendo abertura, né, e falando de trilha, ela foi composta pelo Kentaro Sonoda e Yuki Nara, né. Sonoda também escreveu e compôs e produziu praticamente todas as músicas dos temas dos personagens. Enquanto Yuki Nara ficou responsável pela trilha instrumental, né? A trilha sonora e os BGMs. Né? E só encerrava mesmo uma coisa que eu reparei também. O encerramento, ele ainda que era uma continuação, né? Ainda se era uma leitura do que a continuação do episódio, né? E a música Love is Strongest, que foi interpretada pelo Marin,
é uma das cantoras mais conhecidas do universo de anime. E ela ganhou fama por dar vozes às músicas de Sharon Moon em Macross Frontier. Que legal. Macross Frontier, é igual, junto com o Fukuyama, né? Isso. E ela é a primeira abertura, essa é a primeira abertura para uma série de live action, né, de Tokusatsu. Cara, adorava a musiquinha final, eu curtia muito o finalzinho com a musiquinha ali. E teve outras músicas que eu também achei que elas não foram exploradas, né? Que uma delas ali é do Yohei Onishi, que ele é conhecido pelas músicas de Ninja, né? A abertura de Ninja, encerramento de Kira Major, e teve uma outra também que ele canta, né? Encerramento de World. Aqui não dá pra chamar nem de abertura nem de encerramento, né? Tem que chamar de música tema, né? Praticamente. Apesar de aparecer no final, né? É a única, né? Principal. A gente vê, né? Principalmente quando a Kiki perde a memória, né? No episódio seguinte, teve flashes. A música continua, mas teve flashes apresentando a amizade com a Kotoko. E curioso, agora, só aproveitando esse assunto, se você pega a música tema, né? O amor é mais forte. Se a gente parar pra pensar agora nesses plots que a gente falou, nessas mini situações que a gente criou fonte de voz na cabeça sobre esses amores, né? Tinha o amor do Reiji pelo mestre dele, e aí esse amor entre a Kiki e a Koto, entre o Bushido e a capitã dele. Então, realmente, né? O amor tava ali, porque não tinha o Emogear, teoricamente, o amor, né? Nossa, Clodi, você mandou bem, porque esse tem um amor de tipo pai e filho, né? O mestre e o aluno ali. Você tem um amor de casal, que é o que a gente entende ali, talvez pelo sentido pela capta dele. O amor homem e mulher, né? O amor. Sim. Porque homem e mulher é muito. Pode ser mulher, homem, não importa, só pra exemplificar. E no caso da cor daqui, que o amor da amizade, né, cara? A amizade é um grande amor também, né? Sim, claro. Mas aquele episódio que ela teve, quando a Kiki perdeu a memória, que ela teve que assumir, né? Sim, é muito bom esse momento, esse arco. Esse arco é muito bom mesmo, cara. É o melhor arco das duas. Sim, eu falei muitas vezes do Maku Abissal, falei muito da força da Maku e usei pouco o nome Azazor. Ia falar um pouquinho rapidamente dos vilões, né? Porque não me pegou assim muito, sabe? O Azazor. É um nome foda, o visual foda, assim tal. Mas ele é uma força ali regida, né? E quando o comandante supremo lá aparece e fala assim, ó, não tem como se destruir o mal, né, cara? O mal e o bem sempre tem que existir. E aí ficou claro que o Def Gavan, que ia ser a luta final, né, cara? Tanto que quando ele derrota o Def Gavan, acaba ali aquela missão naquele momento, né? E a série, entre aspas, né, em si, a série, né, nos episódios que ela tinha ali, uns 23 episódios, né? O Azazor, foi aquele visual maneiríssimo, não entra meio que em uma grande guerra, né? Apesar que tem lá a luta de nave e tal, você tem aqueles 3 seguidores principais dele, né? Que é o Karasumaru. É o Karasumaru, que é o pinguim, né, velho? O pinguim. A Lunuki e a professora, que inclusive a professora é a Himeda Yamada, a gente já falou dela aqui porque ela fez a Kerangri em Kamen Rider, em Ultraman Blazer, se não me engano. E também tá em filme ninja aí, que nós já falamos aqui, falaremos de novo aqui no Topcast em breve. Então você tem ali esses 3 comandantes supremos, a galera infiltrada na força do espaço e tal, mas não explora tanto o Azazor como vilão final, né? Até porque a série, ela termina com muitos ganchos e com muita abertura, inclusive com participações já confirmadas no Omega Horn na série seguinte. Então, e um filme que em breve também vai voltar aqui para o cast com a mesma formação aqui, provavelmente esse cast pra gente falar, né? Que vai trazer, o filme ele não finaliza a série, mas vai trazer provavelmente, espero eu, né? Mais coisas legais, né, nesse universo do Gavan Infinity. E para fechar o cast de hoje, eu queria, nas considerações finais, né, que vocês falassem aquela consideração gostosa, né, Kuroda, que pode trazer uma curiosidade que passou, uma análise que não deu tempo de conversar, a gente não quer cortar ninguém, não
não explora mais um assunto que quer explorar, ou simplesmente também só agradecer e deixar o seu jabá para os nossos ouvintes, fiquem à vontade, né, Coroa? Acho que as considerações finais vão acabar sendo uma grande cereja nesse bolo, porque esse Togocast tá. Não vou falar que tá melhor que a série, mas tá muito gostoso. Pelo menos pra quem curtiu a série, eu acho que vai se dar muito bem ouvindo o Togocast, né? Pra alguns talvez, né? Pra alguns talvez, mas agradecendo todo mundo que participou aqui, e a gente talvez aí, como você falou, talvez estamos criando o time para falar de Project Red, né? Então, e eu gosto dessa coisa. Nós temos aqui, claro, quatro mais velhos e 2 mais novos aí nesse time para dar esse contraponto, mas foi um papo bem gostoso. Eu gosto de ouvir esses contrapontos dos meninos. Cara, Gavan Infinity, eu acho que agora, entendendo essa coisa que eu falei no começo, falei no Toco Agora, e vou repetir de novo nesse final, né? Vamos levando como a série como dimensões, são dimensões, elas estão ligadas e não estão ligadas. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Acho que é muito cedo. Eu acho que tá muito cedo pra gente dar um veredito final sobre as pessoas, sobre os personagens. E então, mas foi muito positivo. Assim, claro, muito rápido. 23 episódios, tá começando agora. A gente já tava no final no Toco Agora falando que não acho que ia acabar agora. Não acho que ia continuar, e foi batata, né? Não teve um fim, porque eu acho que volta. Eu acho que volta pra uma temporada 2, talvez. Alguma coisa essa série volta. Vamos mudar um pouquinho a ordem, então. Começar agora de trás pra frente. Vamos pelos mais novos aqui. Katsuya, muito obrigado pela participação. E suas considerações finais sobre... Ou não, né? Não tão finais sobre Gavan. E o seu jabá, por favor. Primeiro, gostaria de agradecer muito pelo convite novamente, né? E sobre a questão do Gavan Infinity, pelas minhas considerações finais, eu penso que é uma temporada muito divertida. Ela é uma temporada com grande potencial, que porém foi desperdiçado, apesar de ter seus acertos divertidos. Como vocês falaram, nenhuma luta de mecha realmente empolgou, mas devo dizer que alguns gimmicks, como aquele lá do trem, eu achei eles muito divertidos de como eles foram usados dentro da série. E uma das coisas que vocês comentaram, que é uma perspectiva minha, que eu acabei até colocando nos meus reviews, na minha perspectiva aqui, que a Koto não é amor de amizade. Pra mim, elas são um casal. Vocês falaram da Setsuna do Setsuna e da guria lá, eu acho que a Fullmetal, pra mim, eles são mais amor de amizade do que essencialmente o amor de romance. Pra mim, Kiki e a Koto são mais um casal. E eu gostaria de dizer que é uma série que esperamos que tenha continuação, né? Quando a gente olha pela perspectiva do agora, é muito incerto. Por isso que a gente fica com esse, poxa, não ficou tão legal, Gavan Infinity. Porém, da mesma forma que Doctor Who, em 2005, com seu nono doutor, Christopher Eccleston, foi ressignificado no ano de 2013, talvez essa temporada, que nós vemos com o olhar que ela é uma promessas que não foram cumpridas, daqui a alguns anos, até daqui a alguns meses, ela possa ser ressignificada como uma obra muito boa. Dentro dos meus reviews que eu fiz durante o meu período de tempo na tokusatsu.com.br, eu fiz uma média, mais ou menos, de quanto que era a nota da série. E a nota deu 7. O que, eu vou ser bem sincero, eu achei ela até alta. Eu esperava que seria até um pouco menos, do tanto que eu tava dando algumas notas baixas. Mas eu acho que esse 7 representa muito o que eu sinto, sabe? Que o Gavan Infinity ele tem ótimos acertos em seus episódios, erros em seus arcos, com ótimas promessas, poucas conclusões, e que só o futuro mesmo pra dizer se essa temporada de fato ela é boa, por causa que é o que a gente tem discutido aqui. Ela não acabou. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem, eu vou deixando agora meu jabá. Eu tenho o meu perfil no TikTok. Eu falo sobre cultura geek, tokusatsu e tudo mais. Katsuya Harada, KTSUYAHRADA. E também eu tenho minha loja de produtos de tokusatsu chamada Tokulab, que vocês podem encontrar no Instagram. E é isso. Muito obrigado. Boa demais. Boa demais. Eu quase achei que você ia falar no final, tava assim, jogou como nunca, perdeu como sempre. Você começou a falar, não, eu não pensei bem, nessa frase. E no final, mas a minha média foi 7. Não, foi ótimo. Obrigado por isso, gente. Muito obrigado por me receberem. Lindo.
Muito bom. Hendrick, nossa... Tá em casa. A casa é sua. Nossa, deixa eu pensar um adjetivo. Nosso Gen Z aqui, venenoso. Nosso Léo... Eu nem sou de Gen. Eu nem sou não, eu acho que vocês são mais. Eu vejo tantas notícias legais sobre quem casou com quem no tokusatsu.com.br. É algo assim. Eu sinto que quando vier o Tokufama vai ser um negócio assim estrondoso. Vocês podem usar até a mesma sigla. Você lembra do Ego? Eu sou igual o Ego. É o Ego Toku. Eu amo. Alguém zoou, no Blue Sky alguém zoou a gente. Falou, agora nós temos o Caetano Veloso, parceiro Lebon no Tokusatsu. Eu amo, tá? Então, assim, porque normalmente eu falo sobre isso, eu falo sobre vida de gente que, assim, gente, eu me pergunto se elas têm cognição. É esse meu assunto aqui, mas como eu tô aqui hoje como fã, eu quero falar sobre... Eu não sei da onde veio essa paixão por Gavan. Eu não assisti a série antiga, eu não sei nada da série antiga, tá, gente? Não vi, não sei se eu vou ver, mas eu fiquei muito apaixonado por aquilo e eu fiquei, tipo, pelo que a série me fazia sentir. É aquele lance de, você gosta tanto que você consegue passar um pouco o pano. E eu vi, assim, agora eu vou cutucar um pouquinho, que assim, eu fiquei meio deprimido assistindo essa série quando eu via a reação de algumas pessoas sobre como eles comentavam a série. Eu acho que, assim, eu entendo que vocês têm todo um bom intuito maravilhoso de falar que a série tem furo de roteiro, que a série tem um montão de coisa, mas, assim, eu não vejo instrução pra vocês afirmarem isso, tá? Desculpa. Porque, assim, eu assisti essa série e eu acho que essa série foi um bom parâmetro pra uma mudança de comportamento de como eu assisto as coisas, que é, eu gostei ou não? Simples. Eu gostei? Continuei vendo. Não gostei? Vou parar. Eu acho que a gente deveria voltar a assistir, principalmente você, as pessoas que deveriam ser o público que assiste essas questões, porque a criança, o critério da criança assistir uma coisa é gostei ou não gostei. Ela não tá importando se teve um arco desenvolvendo o personagem. Amigo, não tem história em Cavaleiro do Zodíaco e a gente ama. Então, assim, a questão é a de você embarcou no trenzinho, no caso de um Gavan, às vezes, do que outra questão. Então eu fiquei, tipo, muito assim, o pessoal falando um montão de coisa, mas eu falei assim, mas no final das contas, vocês gostaram ou não da série? Eu não sabia, pela forma que as pessoas falavam. Falava, eu achei a série fraca por conta disso, isso. Mas, tipo, você gostou? Não tô querendo saber se você acha a série fraca ou não. Eu quero saber se você gosta ou não. Porque se você gostar, eu também gosto. A gente pode falar de que a gente não gosta na série. Tem várias coisas que eu não gosto na série. Mas não significa que, pelo fato de ter uma coisa que eu não gosto, eu não posso não gostar do completo. Eu acho que Gavan foi importante pra mim, assim, como uma série, porque trouxe um sentimento de eu posso voltar a assistir as coisas só gostando ou não, entendeu? Eu acho que esse é o critério que eu faço. Por isso que eu falo o seguinte sobre minha classificando Gavan pra mim. Gavan não é uma das melhores séries de Tokusatsu que eu já vi, mas é uma das minhas favoritas. Entende? Eu reconheço as imperfeições, o fato dela parecer uma temporada piloto, ela tem muito cara de estamos experimentando coisa aqui, vamos ver se vai dar certo, vamos trocar o pneu com o carro andando. Mas ao mesmo tempo ela tem muita coisa muito legal, muito genuína, muito autêntica, muito divertida. Então ela entrou no meu ramo de séries favoritas, tá no meu top 5 agora. Assim, é muito difícil eu mudar de opinião, mas o fato dela me trazer tanto sentimento legal fez com que eu gostasse dela. Então eu agradeço o Gilzão e o Kuroda e todo mundo aqui por estar aqui conversando, uma conversa de alto nível, coisa que eu não tô acostumado, porque normalmente é só pra baixo, mas eu fico feliz de estar aqui como um fã. Eu não sou um crítico de Tokusatsu, eu sou um fã que gostou da série. Eu acho que esse é o papel. Quando você é fã, você passa o pano pras imperfeições, porque o sentimento, a recompensa que você tem assistindo aquilo é muito maior. Eu acho que é isso que essa série trouxe pra mim. E meu nome é Oen, até nunca mais. Beijo. Fiz uma carta bonita, né? Critiquei um montão de gente. Não, você não virá. Você virá novamente, com certeza. Eu vou te ser sincero, eu já tentei pensar como você pensa, dependendo da série. Porque realmente chega um momento que a gente fica chato só criticando. Chegou uma hora que Gotchard tava assim,
chegou uma hora que Gojuger tava assim, porque já sabe que não vai sair daquilo, então vamos tentar não ficar só falando mal, vamos ver se tem alguma coisa interessante nisso tudo. Então, eu entendo o que você fala e respeito demais. É uma outra visão para não ser tão crítico. A gente, talvez, por fazer outros trabalhos, a gente acaba indo numa crítica, na cerne da palavra crítica, né? Mas foi ótimo. Muito obrigado por ter vindo e não deixou jabá. Tem algum jabá? Vocês podem ver, se vocês quiserem. Multivortex, procurem aí, a gente é absurdo. Se vocês gostarem de humor absurdo, de falar mal de gente da internet que a gente gosta de falar mal, tá lá, vocês podem ir. E no seu caso, o Kuroda, eu concordo, não tem nessas duas séries que você citou, não tem nada pra achar de bom lá, né? Então assim, é difícil também. Aí se você desse uns outros casos, mas nesse daí é difícil. Obrigado por ter vindo. Dani Tsurugi, minha borboleta irradiada pela luz. Lindo. Sim, eu gostei do argumento do Hendrik, né? É diferente, sim. É porque ele assistiu, ele gostou e ele criou o argumento dele. Ele não ficou, eu gostei, né? Não, o que ele defendeu agora, né? É o que a gente costumava defender das séries que a gente viu no tempo da Era Manchete, né? Isso depois de adulta, a gente vimos com os outros olhos, né? E ele defendeu, mostrou, falou que não é a perfeita, tá no top 5, mas ele também viu os defeitos, mas como ele se defendeu a favor dele, né? E isso é legal, isso que deveria acontecer com a gente, assistir de coração aberto, não esperar, como a gente falou, nada foi prometido que ia ser igual o Gaban de 82, né? Eu esperava que fosse uma coisa mais espacial, mas não foi. Então, vamos ver. Eu penso assim, eu tenho que assistir para falar mal, para ter argumentos. Não adianta falar que eu não gostei se não assistir, né? E ela não... eu achei ela um pouco confusa. Talvez eu precisava assistir de novo para entender que ela não é confusa. Ela teve o amarrar dela foi diferente do que a gente está acostumado, né? Você pode não ter gostado também. Você pode falar, não gostei também. Ela não é... Eu procuro evitar de falar, eu não gostei, não. Falar, ela não me atraiu, porque eu assisti, né? Teve coisas que eu gostei, gostei da amizade da Kiki que botou. Não vi, como o Katsu falou, não, pra mim ali teve um amor ali entre as duas, assim... Elas são namoradas. Eu não consegui ver, né? Eu consegui ver do Bushido com a menina, que acho que ela parece com a menina do Meet and Greet, Baef. E aí eu curtia a amizade. E aí o Reid é sempre aquele o amigo de todos, né? Procurei achar muito Gaban, né? O Takeshi Joyori nele, mas é de agora. Então não dá, como falei, são universos diferentes. A gente às vezes quer dar uma comparada, mas não dá. Tem que seguir, ele é outro Gaban, né? E assim, ela é o público-alvo deve ter gostado, né? A gente analisando ela assim, é um novo projeto. Eu acredito que um dos inimigos possa voltar, né? Às vezes ele também possa voltar, assim como o Gaban voltou em Charivan. Pode ter uma coisa paralela, e sempre vi alguns flashes de Super Sentai também, né? Alguma coisa sempre vinha pra mim, na minha visão. Boa. Tem algum jabá? Eu tenho Tokusatsu BR Cosplay, né? Que estamos expandindo cada vez mais os cosplays. Fiz um clipe curto de Jiraiya. Agradeço pelo apoio e estamos aí. Tokusatsu BR Cosplay, né, no Instagram. Teve conteúdo no Anime Friends? Teve, trabalhei. Então eu espero que tenha postado na página, viu? Porque tem que postar. Pronto. Não, está lá, eu agradeço. Tem sim. Boa demais, obrigado, bebê. Eu que agradeço. Dranares,
Como sempre, Nara, se a gente tem essa missão, eu, você e o Gil, né? Essa missão anual de falar, de criticar, de ver nossos pontos, você principalmente aí por esse lado mais, você e o Gil desse lado mais jornalístico, mais sim de roteiros e de coisas, né? Você tem essa outra visão. Como foi pra você, Gavan, ou como está sendo pra você, Gavan Infinity? Eu fiquei pensando que Emorgear representaria o meu sentimento com o final de Gavan Infinity. Talvez um Emorgear que... Acho que o resultado seria um Emorgear meio deformado, que nem encaixaria direito na arma para poder se transformar com Gavan, porque não existe um único sentimento ao final de Gavan Infinity. Talvez o próprio Yin Yang seja a correta representação do que eu assisti ao longo dessa série. Em momentos que eu tive uma avaliação positiva, outros momentos eu tive uma avaliação negativa. Eu acho que a inconstância é um dos sentimentos que eu tive assistindo Gavan Infinity. Alguns episódios que eu considero, pro meu gosto, extremamente ruins, como aquele do trem e da humanidade sendo transformada em dados. Outros episódios que eu fiquei vidrado, como o episódio duplo da Kiki e da Koto, quando perde a memória e a outra se transforma. Mas nós temos bons atores, bons personagens em geral. Eu também concordo com o Katsuya que o Setsuna é o Gavan que menos me agrada. E nós temos um bom visual, apesar de que eu não gosto dos robôs e não vejo serventia neles, mas o saldo é positivo. Sim, na minha opinião, o saldo é positivo. Mas eu acho que a gente tem uma coleção de momentos que foram desperdiçados e não foram tão bem aproveitados. Talvez eu reorganizasse a série já com os próprios episódios que ela tem. Eu agruparia na primeira metade todos os episódios de Monstro da Semana e introduziria o Def Gavan na segunda metade, e aí, sem a ideia de Monstro da Semana, só com esse arco que leva a gente ao final da história. Talvez a série ficasse um pouco melhor organizada. Quem sabe até daqui uns 2 anos eu reveja a série dessa forma para ver se faz sentido isso que eu estou falando agora. Mas é claro que o final de Gavan Infinity deixa um gosto amargo, porque a série termina sem terminar. A própria narradora coloca lá no final, no minuto 21, ela diz: o caso Def Gavan chegou a uma espécie de desfecho. Ou seja, a própria série diz que esse não é o desfecho. E aí isso me causa um medo e me traz um trauma de 17 anos no passado. Até o meu psicólogo às vezes diz: mas de novo essa história de 17 anos no passado? É uma coisa marcante, né? O final de Kamen Rider Decade, porque Decade também terminou sem terminar. Havia a promessa de terminar no filme, terminar aí no futuro. O Masahiro Inoue está esperando até hoje o Kamen Rider Decade terminar. Nunca acabou. Então eu realmente, conhecendo o histórico da Toei, tenho receio de que Gavan Infinity nunca termine. Apesar de que sim, nós veremos os personagens já em Omega Horn, sendo eles ou não, descobriremos com o tempo, quem sabe até filme de crossover entre eles. Não é o fim para Gavan Infinity aqui, ele vai voltar a aparecer. Mas será que a gente vai ter um desfecho mesmo para essa história? Porque o último episódio dá a entender que nem a história do Def Gavan terminou. Então essa é a minha ressalva final em relação a Gavan Infinity, e que ela desperta essa série de sentimentos ao longo de gostar, não gostar, de aproveitar e de achar que faltou. Mas acho que no final das contas nós temos uma série mediana, né? Eu não indicaria para quem nunca viu Tokusatsu para que começasse assistindo Gavan Infinity. Mas para quem já assistiu alguma coisa, eu acho que Gavan Infinity vale a pena. Não é uma série ruim, não é uma das melhores, mas, como dá para dizer, é uma série de Tokusatsu. E para quem quiser acompanhar os nossos reviews e tudo aquilo que a gente fala de Tokusatsu na nossa revista eletrônica semanal, é só acompanhar o Toku Agora, no canal do Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite pelo horário de Brasília, com os nossos colunistas, com os nossos reviews das produções.
as notícias da semana, que também estão lá no nosso portal tokusatsu.com.br. Toda sexta-feira eu espero vocês, então. Ainda é melhor que Bycrossers e Turbo Ranger? São outros níveis de ruindade Bycrosser e Turbo Ranger. Não pode, são categorias diferentes. Gil, eu acho que hoje é aquele cast que ele não tá melhor nem pior que a série. Porque é isso, a série está dividindo opiniões, assim como o nosso podcast de hoje. Ah, cara, e a minha opinião, ela é um pouco da do Hendrick e um pouco da do Nares, cara. Eu imagino. Ah, vamos lá, vai. A sensação da série Corrida e da produção Corrida, pra mim, ela fica em tudo, assim, sabe? Principalmente quando a gente pensa no roteirista, né, cara? O Atsuhiro Tomioka, que é o roteirista principal da série, que também é do Omega Horn, é o roteirista de Bumbundia, por exemplo, né? Ele é um cara que foi só roteirista de Pokémon, Hamtaro, One Piece, 1-2, né? No Pokémon ele foi o principal ali no começo. Hamtaro, One Piece 1-2, tem vários, provavelmente. E trabalhou em Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Super. Ele trabalhou em animes relacionados a Tokusatsu. Futopiai ele é roteirista. Ele é Futopiai daquele Sentai Redo Isekai Deboken Shaninaru, que é aquele o Ranger Vermelho, sei lá, no multiverso, não lembro. A gente chegou a divulgar isso no tokusatsu.com.br, é um anime bem legal. Um dia vai ganhar Tokcast. E a impressão que eu tenho é que assim, escreve qualquer coisa aí e se preocupa com a próxima série. A impressão que eu tenho é que a ordem foi essa. É claro que é uma opinião, né, com base em conteúdo nenhum original ou oficial, assim, sabe? É só pensamentos aqui alucinantes do Gil. As críticas no Japão, pelo pouco que eu vi, era porque os brinquedos não venderam como esperado, não teve um retorno bacana também do que a Toei esperava e a Bandai. Mas as críticas no Japão, pelo pouco que eu vi, era de uma série mais fraca, que a Toei não inovou tanto quanto prometeu. Isso também são opiniões mais de adultos, né? De fãs como a gente. E também tem essa galera no Japão também que fala de Tokusatsu, assim como nós, né? Pessoal entre 20 e 40, 50 anos de idade, né? No Brasil, eu vi muita reclamação no começo do Gavan, né? Depois eu vi uma enxurrada de reclamação do Gavan Aya. Porque ele é roxo, não é vermelho. Porque acabaram com o meu Jiraiya. Não é o seu Jiraiya, é o Gavan Aya. Né? Eu ouvi frases assim de Tokusatsu não é mais pra mim. Mas não é mais. Só foi quando você era criança. O Tokusatsu não é pra você. É igual o japonês de 40 anos de idade assistir a nova temporada do Detetive do Prédio Azul e reclamar, cara, que tá muito infantil, sabe? Não faz sentido. Ver uma nova versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo e reclamar que tem muita criança. Não faz sentido. Então teve muita reclamação que eu não entendi muito bem. E assim como o Henrique falou, muita gente falando de roteiro, vai falando de coisas que às vezes que nem é furo de roteiro, foi escrito pra ser daquele jeito mesmo, sabe? A gente às vezes quer pensar demais e não prestar atenção em outras coisas que você deveria dar mais atenção ali à produção, talvez, né? Então, algumas reclamações que fazem sentido, como a do Nares, pra mim faz sentido, e não é média porque ele é meu sócio e tá aqui. Mesmo você, né, o Nares tem só 5%, né? O Dani tem 1%. Mas assim, ainda. e dividido ainda, né? 2,5 cada um. Brincadeiras à parte, assim, não é isso, não. Cara, que eu vi algumas pessoas realmente problematizando o que não era pra problematizar. Você reclamar que a série, o roteiro devolve pra desenvolver personagem, parabéns. Pra você reclamar que botou o Gavan Aya, ou que, sei lá, algumas coisas pra mim não fizeram muito sentido. E todo mundo tá direito de opinar, é o dito de cada um. Mas como eu sempre falo, botou opinião na internet, velho, botou sua opinião pública, vamos opinar sobre a sua opinião. Assim como vamos opinar sobre a minha também agora, né? Mas como eu falei já aqui no começo do cast, eu entrei no Gavan Infinity de mente aberta, assim. Eu tava disposto a conhecer uma nova fase do gênero, da parte do gênero que eu acompanho tanto, que é essa parte de heróis Tokusatsu. Principalmente, né, depois dessa pausa aí, né, esse pausa do Super Sentai, né. Eu acho que a série trouxe boas ideias, trouxe um conceito interessante, trouxe um elenco bacana, acho que o elenco fez um bom trabalho aqui, eu gostei bastante, mas eu senti que os personagens foram pouco desenvolvidos. E atores muito bons, hein, cara. Acho que 23 episódios foi muito pouco. Acabou passando uma impressão de que a história era longa demais para um filme e curta demais para uma série. Sabe, eu fiquei com essa impressão, assim. Eu achei que o roteiro exagerou muito em explicação sobre o universo em si, repetiu o conceito que já havia sido apresentado. No fim, eu fiquei com essa sensação que o Gavan Infinity tinha, tipo, todos os elementos, todos os ingredientes
para ser uma grande produção, um grande start do Project Red, mas a execução não acompanhou todo esse potencial, achei assim. Eu gostei da premissa dos personagens, como eu falei, mas faltou um aprofundamento aí para que eu me envolvesse mais com a história e com os conflitos. E aí é um ponto importante que não é um roteiro e um trabalho diferenciado, como é feito na franquia Kamen Rider, por exemplo, né, que eu vi aqui, principalmente na série Contraponto, que tá passando junto ali no Super Hero Time, que é o Kamen Rider Z, né, que é uma viagem louca de muitos conceitos ali, né? Mas na minha opinião, assim, a Toei acabou fazendo muito do que ela estava fazendo em Sentai. Eu acho que ela arriscou pouco e inovou pouco, mas ela tinha tudo para fazer do Gavan Infinity ser a melhor produção dela nos últimos, 10 anos, talvez. De novo, na minha opinião, é claro que nós somos sommelier de produtos de séries infantis da Toei, né? É o conteúdo que nós gostamos, que nós criamos aqui, né? Mas assim, em suma, tá? Eu gostei, porque ela cumpriu uma função básica, que é me entreter, que é isso que eu espero das séries hoje, né? Por não ser o público-alvo, então eu espero que elas me entretenham. Por exemplo, eu gostei muito do arco do Kunai e da irmã dele. Inclusive a Toei pegou 2 idols, né? 2 cantores ali, atores, né? Famosinhos agora no momento para fazer, né? O Gavarai e a irmã. Mas, de novo, arriscou pouco, né? E o arco deles também se resolveu super rápido, né? E no todo, eu gostei muito do final. O final, pra mim, foi muito bom, cara. Eu gostei muito do final. Os últimos 6 episódios, mais ou menos, 5, 6 episódios, eu acho que foi graças a esse final, inclusive, que eu tô mais interessado hoje em saber dos Gavans do que do Capitão Omega Horn. Olha que interessante. Porque a série não tem um final. E porque o final me abriu algumas possibilidades agora. Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero saber o que deu no raid, que o raid, né, preparar lá no Omega Horn. Eu quero saber o que aconteceu. E outra, o Death Gavan será o único cara que caiu pro lado ruim ali do Azazol, que ainda existe, né? E se ele é esse ser que mexe com o sentimento ruim do universo e do multiverso, né? Se o Omega Horn faz parte desse multiverso do Project Red, o Azazol pode ter algum envolvimento também em alguma coisa. Com muita coisa, nós vamos descobrir, talvez, daqui a um ano, quando acabar o Omega Horn, na 3ª série do Project Red. Como o Senna faz uma brincadeira, o Senna aqui do Topcast, em várias redes sociais, né? Porque se o Gavan Infinity, porque acabou, né? A Toei nos enganou, né? Então quem sabe esse Infinity do Gavan seja uma grande linha que conecte todo o Project Red. Por que não? A Toei às vezes surpreende, às vezes não, né? Vamos ver o que vai ser. Certo, Sr. Kuroda? Boa demais, boa demais. É isso aí, jabá. Não quer fazer jabá, não? O jabá é tokusatsu.com.br. Só acessar aí, tem notícia, artigo, podcast, vídeo. E o seu jabá? Tem seu jabá também? Não, eu tô tranquilo. Minha cota só daqui 6 meses agora. Mas é isso, tem Toku Agora, tem padrinhos, madrinhas, tem grupo exclusivo, tem a gente aqui toda semana no site, no Instagram, nas redes sociais, no Toku Agora toda sexta-feira. A gente tem TokuCast TV ao vivo toda a última quinta-feira de cada mês. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste nossos programas no YouTube do tokusatsu.com.br, na aba ao vivo. Você vê os nossos conteúdos que foram gravados ao vivo, né? E aí as coisas do Toku Agora, os nossos colunistas do Toku Agora, muita coisa legal para vocês. Mas é isso, foi um ótimo cast. É isso aí. E o Gavan Infinity vai voltar pro teu cast, pelo menos pro filme, né? Ou talvez volte também no cast de Omega Horn, não sei. Muita coisa vai acontecer, como eu falei, muita coisa várias vezes nesse final, né? Muito obrigado pra vocês que nos ouviram até aqui. Comenta aí, conta pra gente se você gostou, não gostou. Traga mais informações, fique à vontade pra comentar no YouTube e no Spotify, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Não fique com as Azol, hein? Adeus! O Gavan Infinity vai aparecer várias vezes porque é Infinity, né? Não terminou ainda. E qualquer revelação será no episódio 44, igual no Dom Brothers. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também,
acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.